Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Strapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje vamos aprender tudo sobre razões trigonométricas. O que são as razões trigonométricas? São aquelas famosas palavrinhas seno, cosseno, tangente. É isso que a gente vai aprender nesta aula de hoje. Vem comigo. Muito bem, então assim, razões trigonométricas. O que significa essas palavras razões trigonométricas? Razão vem da palavra divisão. Na matemática, quando você vê algo num enunciado escrito razão, significa que existe uma divisão ali, tá? Então, vocês podem observar mesmo aqui que nos nossos elementos aqui existe uma divisão, ó, tá vendo esse traço aqui? Essa barra de fração, ela é uma divisão entre dois elementos aqui, né? O cateto oposto e a hipotenusa. E a palavra trigonométrica podemos separá-la em pequenos fragmentos. Por exemplo, tri. Tri significa 3. Beleza. Gono. O que significa gono na matemática? Ângulos. Então, 3 ângulos. E aqui, métricas, medidas. Então, é a medida de 3 ângulos, tá? E aí, consequentemente, podemos observar que estamos falando de um triângulo, né? Porque um triângulo tem 3 ângulos, tá? Então, esse estudo de razões trigonométricas é feito sempre em cima de triângulos. E especificamente em triângulos retângulos, onde existe esse ângulo aqui de 90 graus, tá? Sempre que vocês verem este símbolo aqui, que é um quadradinho com uma bolinha no meio, em um dos ângulos, significa que este ângulo aí, ele tem uma medida de 90 graus, tá? E aí, por que ele se chama um triângulo retângulo? Porque se a gente completar aqui, ó, ele forma um retângulo. E aí a gente vai pegar só a metade desse retângulo, que é um triângulo retângulo, entendeu? E aí, todo esse estudo então é feito em cima disso, tá? Agora vamos entender melhor quais são as partes desse triângulo retângulo. Então aqui, ó, temos o ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo alfa, beleza? Então olhando para esse ângulo alfa aqui, a gente consegue determinar quem que é a hipotenusa e quem são os outros dois catetos, tá bom? Então olha bem, ó, a hipotenusa sempre vai ser o lado maior do triângulo, então percebam que o lado maior é esse lado aqui, ó. É bem visual, tá? Não tem segredo nenhum. Olhou, viu qual que é o lado maior, esse daí vai se chamar hipotenusa. E aí vamos representá-la com o seguinte símbolo, que é para simplificar a escrita, tá? Em vez de escrever essa palavra grandona, hipotenusa, vamos escrever apenas um H, que é a primeira letra da palavra hipotenusa, tá bom? Aí temos os catetos, tá? Percebam, cateto, cateto. O que é o cateto? O cateto é esses dois lados que sobraram, tá bom? Porém, existe o cateto oposto e o cateto adjacente. Temos que diferenciar os dois, tá? Então, assim, é bem fácil de diferenciar. Percebam que o nosso ângulo está aqui, né? O ângulo está aqui. O que a gente vai fazer? Vamos pegar como se fosse um laser, tá? Um laser. Vamos apontá-lo para o lado aqui, ó, onde ele vai dividir o ângulo ao meio e vai bater em um dos lados, tá? Então, se eu pegar um laser e dividir o ângulo ao meio, ele vai bater aonde? Aqui, né? Então, esse vai ser o cateto oposto. Oposto ao ângulo, tá? Oposto ao ângulo. Então, já vamos escrever aqui que esse é o cateto oposto. E aí, para abreviar, em vez de escrevermos a palavra cateto oposto, que é uma palavra composta grande, vamos escrever somente CO, que são as iniciais de cateto e de oposto, tá bom? E aí, o que sobrou aí, o coitadinho, né? Ele se chama cateto adjacente. Cateto adjacente. Tá bom? Adjacente, tá? E aí vamos colocar uma abreviação para ele também, para não precisar ficar escrevendo essa palavra tão grande. E as iniciais são, então, C e A. C e A. Cateto adjacente, tá? Professor, mas por que você colocou o alfa aqui? O exercício não poderia ter dado o ângulo alfa aqui, nesse ponto? Poderia, é uma boa pergunta, tá? E aí o que você teria que fazer? Se o alfa está lá, você ia traçar a linha reta e ia ver aonde ia bater esta linha, né? Neste caso, bateria aqui embaixo. Logo, este lado aqui seria o cateto oposto, tá? E esse daqui, ó, esse lado aqui seria o cateto adjacente, tá bom? Então você tem que sempre analisar exercício a exercício.
quais são os ângulos, aonde esse ângulo está, e ver. A hipotenusa não tem segredo, é sempre o maior lado. E o cateto oposto é sempre o que vai oposto ao ângulo, tá bom? E o adjacente é aquele que vai sobrar. Feito isso, vocês vão analisar aí qual das fórmulas que contém os dois elementos que você precisa e tem, tá? Geralmente o exercício vai dar um ângulo e vai dar, por exemplo, o tamanho de um lado, tá? Se ele dá o nome do cateto oposto ali, por exemplo, e ele pedir o tamanho desse cateto adjacente, pronto. Você já sabe que a fórmula vai ser cateto oposto dividido por cateto adjacente, logo tangente. E aí temos essas três razões, então, que são bem importantes, são as principais, que são seno, cosseno, tangente, tá bom? Essas três aqui, ó. O que diferencia uma da outra? Diferencia qual é o formato da razão aqui. Neste caso do seno, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No cosseno, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, o cateto adjacente dividido por esse tamanho aqui que é a hipotenusa. E na tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Logo, o cateto oposto dividido pelo adjacente. Todas essas divisões, elas geram um númerozinho, né? É um número ali que vai estar ali entre 0 e 1, tá? E o que acontece? Esse número ele é uma proporção, tá? Então, eu já fiz uma aula sobre proporções, se vocês ainda não assistiram, vou deixar num card aqui em cima, vocês vão lá e conferem. Uma aula bem legal sobre proporções que complementa esta aula aqui. Então, o seno, cosseno e tangente nada mais são do que proporções entre lados ou segmentos, tá? Neste caso, lados de um triângulo. Então, dependendo de quais são as informações que o exercício dá, vamos ter que utilizar esta ou esta formulazinha, tá bom? Vamos para 3 exercícios agora que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Vamos lá. Então, aqui temos uma figura onde tem o desenho de um prédio e a luz do sol projetando aí um raio e deixando uma sombra aqui embaixo rente ao prédio. Essa sombra aí ela tem 30 metros de comprimento, tá? Qual é a altura do prédio? Esta é a pergunta. Então, vamos analisar o que a gente tem aqui, tá? Ó, percebam, este lado aqui é a hipotenusa, não tem dúvidas sobre isso. Por quê? Porque é o maior lado do nosso triângulo, ó. Aqui está o triângulo, o maior lado é esse daí, né? Esse daqui é a hipotenusa, tá? Definido isso, que é a primeira coisa que a gente deve observar, vamos analisar quais são esses outros dois dados que a gente tem, tá? Um é o cateto oposto e um é o adjacente. Vamos ver qual é qual, tá? Então, esse daqui é o ângulo que é dado, perceba onde ele está, tá? Tá nessa posição aqui. Se eu puxar uma flecha aqui, ele vai bater exatamente no cateto oposto. Logo, este lado aqui, ó, é o cateto oposto. A altura do prédio vai ser o cateto oposto. E o que sobrou aqui embaixo é o cateto adjacente, que é o tamanho da sombra ali, né? Agora, percebam, o que o exercício deu para nós? O cateto adjacente. O que o exercício quer de nós? Quer saber a altura do prédio, o cateto oposto. Então, temos que relacionar o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual dessas 3 fórmulas aqui que contém o cateto oposto e o cateto adjacente? É a tangente, ó. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? Então, é essa fórmula aqui que iremos utilizar para resolver esse exercício. Então, seguindo sempre esse passo a passo, você vai conseguir chegar em qual fórmula que é utilizada para resolver os exercícios. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a resolução. Pegamos aí a fórmula tangente de alfa. Ó, uma coisa que eu não falei para vocês ainda. Estão vendo esse símbolozinho aqui? Não é x e não é a, tá? Se chama alfa, é um ângulo. Os ângulos na trigonometria são denominados sempre por letras gregas. Vai ser alfa, beta, gama, enfim, né? Então, neste caso é um alfa. O nosso ângulo que é dado aqui, ele tem valor 60 graus. Então, é isso que a gente vai colocar aqui no lugar do alfa. Então, tangente de 60 graus é igual cateto oposto dividido por cateto adjacente. O cateto oposto a gente não sabe, né? A gente quer determinar ele.
Então vamos deixar ali cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O adjacente a gente sabe, é aquela sombra ali, ó, tem 30 metros. Vamos substituir aqui então por 30 metros. Agora, qual que é o próximo passo, professor? Já temos aqui a fórmula montadinha, precisamos substituir aqui um valor para a tangente de 60 graus, tá? Estes ângulos aqui, 60, 30 e 45, são ângulos notáveis. Ângulos que aparecem muitas e muitas e muitas vezes, tá? Então, geralmente nas questões de vestibular ou as provas em geral, quando é esses três ângulos, não é dado o valor da tangente, tá? Então, vocês devem saber. Eu vou deixar num card aqui em cima uma aula sobre os ângulos notáveis. Aí depois você vai lá e confere, que aí eu explico como que se encontra esses valores da tangente de 60, tangente de 30, tangente de 45 e os demais também, tá bom? Mas enfim, aqui eu já vou trazer esse valor para nós, ó. A tangente de 60 graus, ela vale raiz de 3, aproximadamente 1,73, tá? Então vamos trocar a tangente de 60 por raiz de 3. Então temos aí que o cateto oposto dividido por 30 é igual a raiz de 3. Agora, o que que a gente faz? Eu quero saber o cateto oposto, que é essa altura aqui, né? Então, percebam que o cateto oposto ele está na parte de cima da nossa equação e eu quero isolá-lo, deixar sozinho para resolvê-lo. Então, eu vou pegar esse 30 que está dividindo e vou passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa que ele está fazendo no lado direito. Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, que é a operação inversa, tá? Então vai ficar assim, ó, 30 vezes o raiz de 3, que é igual ao cateto oposto. Então, este valor aqui é a altura do nosso prédio, 30 raiz de 3. E metros, né? Porque nossas unidades de medida aqui estão em metros. Aí você pode estar se perguntando assim, mas professor, quanto que é 30 raiz de 3? Então, é muito fácil. Basta você converter aqui, ó, o raiz de 3, ele é aproximadamente aí 1,73. Se você quer saber em unidades decimais, você troca por 1,73 e multiplica por 30, tá? Vai dar em torno aí de 50 e poucos metros, se você quer ter uma noção mais precisa, tá? Mas não há necessidade. Geralmente os exercícios eles vão ter já como resposta no formato aí com radical mesmo, com a raiz de 3, tá bom? Então, bem fácil, a gente determinou aí qual é essa altura aqui do prédio, que é 30 raiz de 3. Mais ou menos aí uns 50 e poucos metros, tá bom? Agora, vamos para o próximo exercício. Neste exercício, vamos analisar então qual é o formato desse triângulo, aonde está a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Depois, qual destas três fórmulas aqui a gente vai utilizar, se é seno, cosseno, tangente, e depois iniciamos então o processo. Vamos lá. Então, aqui está pedindo qual o comprimento da escada. O que é dado no exercício? É dado a distância aqui do pé da escada até a parede, que é 2 metros. E é dado o ângulo de 45 graus, que é o ângulo formado ali da perna da cadeira com o chão, tá? Então, vamos analisar bem. Aonde está a hipotenusa nesse caso aqui? Deste triângulo aqui, aonde está a hipotenusa? A hipotenusa é o tamanho aqui da nossa escada, né? É o maior lado. Então, vamos colocar aqui um H para a gente identificar onde está a hipotenusa, tá bom? Agora, o que é dado aqui embaixo para nós, ó? É dado esse valor aqui. Isso daqui é o cateto oposto ou o cateto adjacente? O ângulo ele está aqui. Então, se a gente traçar uma linha reta, ele vai bater no cateto oposto. Então, esse daqui, ó, é o cateto oposto. E aqui embaixo, então, vai ser o cateto adjacente. Então, percebam, o exercício, ele dá o cateto adjacente e pede a hipotenusa. Qual é a fórmula aqui do lado que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? É exatamente essa, ó, cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. Então a fórmula do cosseno vai ser utilizada para resolver o exercício. Então começaremos aqui então a resolução, ó. Cosseno do ângulo. Qual é o ângulo? 45 graus.
é igual o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente ele é a distância do pé até a parede, do pé da escada, né? 2 metros. Então o cateto adjacente é 2. E a hipotenusa é o que a gente quer saber aí, que é o comprimento da escada, né? Esse tamanho aqui. Então a gente vai deixar aqui como H mesmo de hipotenusa. Agora o que a gente vai fazer? Ó, vamos trocar o cosseno de 45 graus pelo seu valor numérico que está contido na tabela de ângulos notáveis, tá? Na tabela de ângulos notáveis, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Então, raiz de 2 sobre 2, que é igual esta partezinha aqui. Então, 2 sobre H. Agora, o que a gente faz, ó? Vamos ter que isolar de alguma forma o H. Tá? O H que a gente quer descobrir, que é o tamanho aqui da escada, o comprimento dela. Então, vamos fazer uma regra de 3, ó. Multiplicando o cruzado, vamos conseguir determinar aí o valor do H. Então vai ficar o quê, ó? H raiz de 2, que vai ser igual a 2 vezes 2, 4. H é igual ao 4, que já está lá, dividido pelo raiz de 2. Bom, agora já estaria ok, essa já seria a resposta. 4 dividido por raiz de 2. O raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Fazendo a divisão aí, vocês encontram mais ou menos o valor da escada, que vai dar um número com vírgula. Porém, na matemática, a gente não gosta de deixar o raiz de 2 na parte de baixo no denominador. Então é feito sempre a racionalização. Como que é isso, professor? O que é racionalização? É multiplicar em cima e embaixo aqui pelo valor da nossa raiz que está embaixo aí, que é o raiz de 2. Fazendo isso, a gente consegue retirar a raiz e a raiz acaba aparecendo na parte do numerador, tá? Então, quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? Vai ser raiz de 4. E raiz de 4, a gente sabe qual que é a resposta, né? Então vai ficar assim, H é igual a 4 raiz de 2 dividido por raiz de 4. Então o H aí ele vai ser o quê? Ó, 4 raiz de 2 dividido por 2. Simplificando o 2 com o 4, sobra o quê? Sobra um 2 em cima. Então o H vai ser 2 raiz de 2, tá? Aí o que que tá? Tá em metros. Metros. Então o nosso H aí, a altura, o comprimento da nossa escada, vai ser 2 raiz de 2 metros. Geralmente a resposta do exercício vai estar em raiz de 2 mesmo. Se não tiver em raiz de 2, você faz a multiplicação. 2 vezes 1,41, que é a aproximação para o raiz de 2, vai dar 2,82 mais ou menos metros, tá? Então 2,82 é mais ou menos o comprimento aqui da escada. Legal, né? Vamos agora para o último exercício. Já vimos um que utilizou a tangente, esse daqui a gente utilizou o cosseno, e neste último vamos utilizar o seno, a fórmula do seno, tá? Então aqui assim, ó, tem o desenho de duas montanhas, né? E um teleférico que liga a ponta aqui, né? O topo das duas. E aí ele pede assim, qual o comprimento da espia do teleférico? O que é dado no exercício? É dado essa altura aqui, que é 150 metros, e quer saber aí qual o comprimento da espia, sabendo que o ângulo é 30 graus. É isso que é dado. Então, percebam, o que a gente tem aqui? A hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, este triângulo aqui. Então, bem claro que ali é a hipotenusa. Este lado de cá aqui, ó, esse daqui, ele é o quê? É o cateto oposto ao ângulo, né? Se a gente está cortando o ângulo no meio, ele vai ficar oposto ali. Então, esse daqui é o cateto oposto. Então, qual é a forma que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa? É exatamente essa, ó, seno do ângulo. Então, vamos utilizar essa fórmula aí para resolver esse problema. Então, seno de qual ângulo, professor? 30 graus. Seno de 30 graus vai ser igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto aqui nesse caso, ó, ele é exatamente 150 metros. 150 dividido pela hipotenusa, que a gente não sabe, comprimento da espia é o que a gente vai descobrir.
Agora o que a gente pode fazer? Substituir o seno de 30 pelo seu valor numérico dado na tabela de ângulos notáveis. Seno de 30 é exatamente 1/2, ou 0,5. Então vai ficar assim, ó. O seno de 30 é 0,5, né? 1/2, 1 dividido por 2, 0,5. Igual a 150 sobre H. Eu quero o H em cima, isolado em um dos lados, tanto faz qual. Então eu vou pegar o H que está aqui e vou passar para lá, ó. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar assim, ó. H vezes 0,5, que é igual a 150, tá? Agora eu quero saber só o H. Eu não quero saber a 0,5H. Quero saber só H. Então eu vou pegar o 0,5 que está multiplicando e vou passar dividindo aqui para baixo, né? Ele vai passar embaixo e dividindo. É como se esses dois tivessem trocado de lugar, né? Se tivesse trocado de posição. Então vai ficar assim, ó. H é igual a 150 dividido por 0,5. Quanto que é 150 dividido por 0,5? É 300, né? 300 metros. Ou seja, o comprimento dessa espia aqui, ela tem 300 metros de comprimento, tá? Ah, professor, mas eu achei que ia dar 75 aqui o tamanho do comprimento da espia. Porque 150 dividido por 0,5 achei que ia dar 75. Não, né? É a mesma coisa que a gente pensar assim, ó, pra gente não errar, ó. Você pensa assim, ó, eu tenho garrafinhas de 0,5 litros, ou seja, 500 ml, né? Tenho garrafinhas de 500 ml. Se eu tenho 150 litros de água para encher essas garrafinhas, quantas garrafinhas eu vou encher? Né? Você pode pensar assim, então se eu tenho 1 litro de água, eu encho 2 garrafinhas. Então se eu tenho 150 litros de água, eu vou encher o dobro, né? 300 garrafinhas, né? Então a resposta aqui é os 300 metros, tá? Isso aqui foi só uma curiosidade, porque às vezes as pessoas elas eram nessas divisões tão simples, tá bom? Então, bem legal, esse exercício aqui eu insero então essa revisão sobre razões trigonométricas, onde a gente viu o cálculo utilizando a fórmula da tangente, depois a gente utilizou o cosseno e agora o seno. E eu fiquei de falar para vocês como é que acha o valor desses seno, cosseno e tangente para os ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60, tá? Então assim, ó, vocês podem ver nessa tabelinha aqui, ó, quais são os valores de cada um, tá? Nesta linha a gente tem todos os valores dos senos, seno de 30, seno de 45 e seno de 60. Agora nesta linha estão todos os do cosseno de 30, 45 e cosseno de 60. Já nesta linha aqui temos o cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60, tá bom? Eu vou deixar para uma próxima aula, vocês vão lá e conferem essa aula que eu vou deixar no card aqui em cima, sobre ângulos notáveis, tá bom? Aí vocês vão lá e complementam o estudo desta aula aqui. Valeu, pessoal, quero deixar aqui meu muito obrigado por terem assistido a aula até aqui. E se vocês gostaram e ainda não são inscritos, peço que vão aí embaixo, cliquem no botão de inscrever-se, coloquem lá todas as notificações no sininho, que aí assim que eu postar novas aulas, vocês vão estar recebendo e vão poder assistir mais aulas como essa, tá bom? Valeu, até a próxima, bons estudos. Tchau!